Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, começamos mais um programa Em Poucas Palavras entrando no ar nesta emissora. Eu sou Natsan, estou com você mais uma edição, comigo, como sempre, Pastor Augustus, o nosso comentarista âncora do programa. Olá, pastor. Olá, Natsan, querido ouvinte, que bom voltar aí ao seu receptor, qualquer que seja ele, trazendo em poucas palavras a Palavra de Deus. Quando você escuta, olha, cuidado com aquela religião ou igreja ou grupo, pois aquilo é uma seita, o que passa pela sua mente? Ou seja, qual a sua reação diante dessa afirmação? Como é que você poderia saber mesmo se quem te disse isso está correto? Não raramente, para não dizer quase sempre, as religiões evangélicas são caracterizadas como sendo seitas evangélicas pelos líderes da Igreja Católica. Por outro lado, você já deve ter ouvido muitos líderes evangélicos também chamando determinadas religiões de seitas. Será em torno destas perguntas que ficaremos com você nos próximos minutos no programa de hoje. Pastor Augustus, o que são seitas e como reconhecê-las com segurança e como é que a gente pode ajudar os ouvintes a entender essa introdução que nós fizemos agora há pouco? Pois não, Natsan. Existem milhares de religiões nesse mundo e, obviamente, nem todas são certas, não é? Já que elas ensinam coisas contraditórias entre si. O próprio Jesus Cristo advertiu seus discípulos de que viriam falsos profetas usando seu nome, ensinando mentiras para desviar as pessoas da verdade. E o apóstolo Paulo também falou que existem pessoas de consciência cauterizada, que falam mentiras e que são inspirados por espíritos enganadores. Está lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, de 1 a 2. Pois é, a gente chama de seitas a essas religiões. Não estamos dizendo que todos os que pertencem a uma seita, eles são desonestos ou mal intencionados. Existe muita gente sincera que caiu vítima de falsos profetas e a gente sabe disso. Agora, para evitar que isso ocorra conosco, evitar que ocorra com você, querido ouvinte, nós precisamos ser capazes de distinguir quais são os sinais típicos de uma seita. Embora elas sejam muitas, elas têm pelo menos 5 ou 6 marcas em comum, que eu vou trazer aqui. Primeiro, toda seita tem uma outra fonte de autoridade além da Bíblia. Enquanto que os cristãos admitem apenas a Bíblia como fonte de conhecimento verdadeiro de Deus, as seitas adotam outras fontes. Algumas forjaram seus próprios livros, outras aceitam revelações diretas da parte de Deus, outras aceitam a palavra de seus líderes como tendo autoridade divina, outros falam ainda de novas revelações dadas por anjos ou pelo próprio Jesus. E mesmo que elas citem a Bíblia ainda é considerada como sendo uma autoridade inferior a estas revelações. Então, esse é o primeiro ponto, Natsan. Você quer reconhecer uma seita? Você faz a seguinte pergunta: qual é a fonte de autoridade desse movimento? Se a resposta é a Bíblia e a Bíblia somente, então você pode ficar um pouco mais tranquilo. Mas se disser, não, é a Bíblia, mas tem também o livro tal, tem também as palavras da profetisa tal, tem também a tradição oral, tem também esses outros livros aqui que nos ajudam e complementam o que a Bíblia diz, então você já pode ficar de orelha em pé. Okay. Levanta aí uma bandeira vermelha, porque nós cremos que a Bíblia, e ela somente, é a revelação única, exclusiva e verdadeira, infalível, autoritativa de Deus para as nossas vidas. Então, o primeiro sinal de uma seita é que ela tem outra fonte de autoridade, né? Outra referência para as suas doutrinas e as suas práticas. Uma segunda característica das seitas, Natsan, é que elas acabam por diminuir a pessoa de Jesus Cristo. Embora as seitas vão falar bem de Jesus Cristo, elas não o consideram como sendo verdadeiro Deus e às vezes nem como verdadeiro homem e ainda nem como sendo o único salvador da humanidade. Com frequência essas seitas, elas reduzem Jesus a um homem bom, a um homem divinizado, a um espírito aperfeiçoado através de muitas reencarnações ou a mais uma manifestação de Deus, né? Igual a outros líderes religiosos como Buda, Maomé. Olha, com frequência as seitas colocam outras pessoas no lugar de Cristo, a quem elas adoram e em quem confiam, a quem elas veneram e assim por diante. Sim. Então, a segunda pergunta que a gente tem que fazer é qual é o
lugar de Jesus Cristo nesse movimento. Nesse sistema aí, né? Porque se Jesus não for o único suficiente mediador, se ele não for considerado como o Filho de Deus, a revelação maior e suprema de Deus, se ao lado de Jesus tiver a mãe de Jesus, tiver santos, tiver outros mediadores, tiver outras pessoas, ou se para esse movimento ou sistema, como você denominou, Jesus é menos do que Deus, ou não é homem verdadeiro no sentido pleno, né? Não é um homem pleno, a humanidade dele não é completa, então provavelmente você está diante de uma seita, né? Se de alguma forma ela diminui a exclusividade de Cristo e a glória da sua pessoa. Uma terceira característica das seitas é que elas acabam ensinando a salvação pelas obras. E essa é uma característica universal de todas as seitas. Elas acreditam que o homem é intrinsecamente bom e capaz por si mesmo de fazer o que é preciso para salvar sua alma, obter o perdão e progredir espiritualmente. Então, elas pregam que o homem pode acumular méritos e merecer o perdão de Deus através das boas obras praticadas aqui nesse mundo. Embora as seitas, Natsan, sejam muito diferentes em sua aparência externa, mas elas são iguais nesse ponto. Algumas falam em fé, mas sempre entendem a fé como um ato humano meritório. E nisso elas diferem radicalmente do ensino bíblico da salvação pela graça mediante a fé. Eu costumo dizer que só tem, na verdade, duas religiões. Embora a Enciclopédia Mundial de Religiões classifique aí milhares, mas no fim, quando chega nessa questão da salvação, só tem duas. A religião que ensina que a salvação é pelo mérito humano, pelas obras, e a religião que ensina que a salvação é pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Ou seja, de um lado você tem o cristianismo bíblico, que ensina que é Deus que salva pela graça, pela fé em Jesus Cristo, e do outro lado você tem as outras religiões que vão, de alguma forma, dizer que o homem colabora em alguma medida para a sua salvação. Para a religião das obras, para completar ou para se salvar mesmo, né, completamente. Então, é a religião das obras de um lado e a religião da graça do outro. Então, essa é a terceira característica. Só lembrando aí para você, querido ouvinte. Primeiro, faz a pergunta, qual é a autoridade desse grupo? Se a Bíblia é a única regra de fé e prática. Segundo, qual é o lugar de Jesus Cristo? Como é que Jesus é visto por esse grupo? Terceiro, como é que as pessoas são salvas de acordo com o que esse grupo ensina? E há também uma quarta característica que eu gostaria de colocar aqui, Natsan, é que as seitas elas são exclusivistas com relação à salvação. Elas geralmente pregam que somente os membros do seu grupo religioso podem se salvar. Enquanto que os cristãos reconhecem que a salvação é dada a qualquer um que se arrependa dos seus pecados e crê em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, e não importa a denominação religiosa, as seitas ensinam que não há salvação fora de sua comunidade. Não há salvação fora ali do seu rol de membros. Isso é uma característica universal das seitas, não é? Elas se veem como sendo um grupo especial, selecionado por Deus, exclusivo, e fora da adesão ao rol de membros daquele grupo... Visível. Visível, não há possibilidade de salvação. Já o cristianismo, ele entende que a igreja verdadeira, ela é invisível, que há pessoas que creem em Jesus como Senhor e Salvador e que estão salvas e serão eventualmente salvas finalmente em todas as denominações, em todos os lugares, países, aonde o evangelho chegar e onde as pessoas crerem nele. Então, nesse sentido, as seitas se destacam como sendo realmente um grupo hermético, né? Um grupo fechado. Tem até seita que acha que o número 144 mil, que é o número que se refere aos eleitos, né? Esse grupo, esse número é, na verdade, o número dos membros da sua denominação, né? Da sua seita, quando Jesus Cristo vier. Eu não sei se dá tempo ainda de falar mais um último ponto. Dá, claro, pode ir lá. Aqui, ó, que e é muito parecido com esse último aqui que eu falei, né? As seitas geralmente se consideram o grupo fiel dos últimos tempos. Elas ensinam que receberam algum tipo de ensino secreto que Deus havia guardado para os fiéis lá para perto do fim do mundo. É interessante, né, que toda vez que se aproxima do fim de um milênio, cresce o número de seitas afirmando que são o grupo fiel que Deus reservou para os últimos dias da humanidade. Olha, isso é tranquilo, isso
toda seita tem. Eles dizem que eles são os depositários, eles são aqueles a quem Deus confiou a revelação final e completa nos últimos dias. E por isso que a doutrina deles não está na Bíblia, porque Deus reservou para eles agora no fim dos tempos. Você tem algumas seitas que inclusive se denominam como sendo dos santos dos últimos dias. Né? Exato. Tem uma revelação, tem um outro livro que eles seguem, que colocam ao lado da Bíblia, embora eles não negam a Bíblia e vão falar bem de Jesus, mas são características de uma seita. E dentro do meio evangélico, você pode perceber que tem grupos e denominações com característica de seita. Que coloca outras fontes, junto com a Bíblia, acaba colocando regrinhas para a salvação, dizem que eles recebem revelação de Deus, são a última novidade de Deus para a humanidade. Então a gente precisa evitar essa mentalidade de seita, não é? Uhum. O Evangelho está revelado na palavra de Deus, a Bíblia é um livro público, aberto, o Evangelho é pregado ao mundo inteiro, quem crê no Senhor Jesus e for batizado será salvo, como diz o próprio Evangelho. Então nós devemos fazer a diferença entre a igreja verdadeira que segue os ensinamentos da palavra de Deus, baseada em Jesus Cristo, indo a todos os povos, distingui-la destas seitas que são variações, são perturbações, desvios, mutações da verdadeira fé que o Senhor Jesus Cristo deixou. Então, eu acho que esse programa foi bem prático com relação a isso, né? Você pode, quem sabe, rever o programa, escutar novamente o programa aí através dos podcasts, mas apenas relembrando, então, 5 pontinhos aí para você reconhecer uma seita, tá bom? Primeiro, várias fontes de autoridade para definir suas crenças, se tiver seitas, tem que ser só a Bíblia. Segundo, colocar em dúvida a pessoa e a divindade de Jesus Cristo. É só Jesus e ponto final. Terceiro, sistema meritório de salvação, ou seja, se você tiver que fazer alguma coisa para ser salvo, é seita. Jesus te salvou, ok? Quarto, exclusivista, ou seja, salvação está apenas naquele lugar físico. Fora dali não há salvação. Seita. 5, detentores de uma verdade obscura que foi revelada somente para aquele grupo. Também é seita, tá bom? Esperamos que você tenha aprendido bastante. Eu aprendi, fui anotando aqui. Né? Que bom. Isso aí alegra o coração. Então, vamos ouvir uma música. Daqui a pouquinho a gente volta. Procuro alguém pra resolver meu problema, pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema, meras repetições. A extravagância vem de todos os lados e faz chover profetas apaixonados, morrendo em pé, rompendo a fé dos cansados que ouvem suas canções. Estar de bem com a vida é muito mais que renascer. Deus já me deu sua palavra e é por ela que ainda guio o meu viver. Reconstruindo o que Jesus derrubou, recosturando o véu que a cruz já rasgou, ressuscitando a lei, pisando na graça, negociando com Deus. No show da fé, milagre é tão natural que até pregar com a mesma voz é normal. Nesse evangeliquez universal, se apossando dos céus. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa, agradecendo a sua audiência. O nosso e-mail está à sua disposição, em poucas palavras, @terra.com.br. Pastor Augusto. Muito obrigado pela sua audiência, querido ouvinte. Que Deus o abençoe na procura de uma igreja que seja verdadeiramente bíblica. Até o próximo programa, se Deus quiser. Em poucas palavras,